1 Samuel, capítulo 17. Acharam aí? Glória a Deus. Nós vamos usar esse tema aí hoje. Tamanho não é documento. Tamanho é documento? Não posso falar assim, ligado lá na escola, eles falavam para ele, né, assim? Por quê? Tamanho não é documento, não, filho. Não é assim? Tamanho não é documento. Às vezes a gente acha que é, né? Amados, glória a Deus. Nós vamos ler então nós vamos ler do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 17, do verso 1 ao verso 11. Diz assim: e os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome é Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5 ciclos de bronze, e trazia brevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro, e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ficaram com medo. Borraram as calças, né? Vamos ver como você foi. Amados, presta atenção. Deus já orou, né? E eu concordo com essa oração. Amém? Presta atenção. A palavra está falando do povo de Deus, não é mesmo? Aqui não é o povo de Deus, é o exército de Saul, um rei que foi ungido por um homem de Deus como rei de Israel, e ele agora está à frente de um poderoso exército, e acontece que ele entra numa batalha e o inimigo está fazendo uma afronta para ele. A palavra fala que tem um monte. De um lado está o inimigo de um monte, tem um vale, do outro lado tem um outro monte, que é onde está o povo de Deus, o povo de Israel, o exército de Saul, né? Como se as paredes aqui fossem os montes, né? Do lado de cá o filisteu, aqui no meio o vale, e aqui do lado o vale onde está os israelitas. E a palavra fala que esse homem, ele tinha uma armadura, e era uma armadura pesada, era uma armadura de
e ele afrontava o povo, né, de Israel. A palavra fala que ele tinha 6 côvados e um palmo. Eu fiz a conta de 6 côvados e um palmo, dá 2 metros e 83 centímetros. Termo. Eu não sei se chega em uma daquelas imagens ali, não, talvez ali seja muito exagerado, mas era grande o sujeito, né? Imaginando a altura dessa janela aí, mais ou menos, talvez mais alto um pouquinho, mas era grande o sujeito. Era um gigante. E ele, todos os dias, a palavra fala que por 40 dias, ele vinha todas as manhãs e à tarde, e afrontava o povo de Israel. Todas as manhãs ele vinha, e ele fala assim, olha, para que no verso 17:8, e parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Aqui, procura o mais forte aí, manda vir ter comigo, manda vir lutar comigo. E ele diz mais, olha, a palavra diz mais: se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nós o servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Chama um valente aí. Não tem homem aí não? Manda que ele venha lutar comigo. E ao ouvir essas palavras, ao ouvir essa afronta, todos os dias, de manhã e à tarde, todos os dias, ao ouvir essa palavra, sabe o que o exército de Israel fazia? O exército de Israel, que defendia Israel, o povo que era a segurança máxima de Israel, o povo de Deus que pelejava para defender Israel. Sabe o que eles faziam quando ouvia essa palavra? O verso 11 está dizendo assim, olha: e ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Israel estava mais ou menos enrolado, não estava? O povo de Israel estava mais ou menos, né, numa situação mais ou menos complicada, porque se o exército, imagina, queridos, a nossa polícia, imagina se aparecer um bandido perigoso aí, a nossa polícia se acovardar, como vai ser a nossa vida? O povo de Israel estava desse jeito. A segurança máxima de Israel estava com medo do seu maior inimigo, o filisteu, o gigante filisteu. Queridos, olha, os filisteus, eles são descendentes de Misraim, filho de Cã, netos de Noé. Lá em Gênesis, vai dar essa sequência aqui da descendência de Noé, e fala desses homens aqui. E o que acontece? Quando Deus tira o povo do Egito, o povo então vai passar pelo deserto, e no final dos 40 anos, Moisés morre, e Deus então levanta quem? Levanta Josué para continuar com o povo, para fazer com que o povo entre pela terra prometida, porque tinha uma promessa de Deus para que o povo habitasse na terra que manasse leite e mel, um lugar bom, um lugar próspero, né, um lugar de paz. Então Deus levanta Josué para entrar com o povo, e é justamente isso que acontece. Josué agora ele é o líder da nação. Ele que vai levar o povo, ele vai conduzir o povo para entrar na terra prometida. E lá no capítulo 6, vamos ler Josué, não, a gente vai só fazer uma análise aqui para a gente entender onde a gente quer chegar. Lá no capítulo 6,
exército que está com Josué. Ele toma a cidade de Ai e ele destrói a cidade de Ai. No capítulo 10, Josué vence 5 reis que sitiaram Gibeon e vai caminhando. No capítulo 11, Josué vence diversos reis. Então o exército de Josué é um exército poderoso, mas ele era guiado por Deus. Deus é quem sustentava aquele exército. Josué, ele era homem de Deus, usado por Deus para vencer todas as batalhas que tinha na terra prometida, para expulsar da terra prometida todos os inimigos de Deus, todos os inimigos de Deus, porque a terra agora era do povo de Deus. E aí no verso 12, no capítulo 12, além no 11, Josué então vence diversos reis, vários reis, mas no capítulo 12, Josué vence 31 reis. É muita gente ruim que tinha naquela terra para vencer. Mas no capítulo 13, e esse nós vamos ler, no capítulo 13 de Josué, você volta aí algumas páginas aí da sua palavra, no capítulo 13, no verso 1 e no verso 4, Josué, ele faz algo que Deus chama a atenção dele. Depois do capítulo, depois que eles invadem a terra, que eles vão vencendo, a terra agora vai ser dividida entre o povo, entre os filhos de Deus. E no capítulo 13, Deus fala para Josué, vamos ler do 1 ao 4. Lê, diz assim, Josué capítulo 13, já lê? Diz assim: e era porém Josué já velho, já estava cansado, já estava abatido pelo tempo, já foi vencido pelo tempo. Josué já velho, entrava em dias, estava perto de morrer. E disse-lhes o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Tinha muita coisa ainda para conquistar, tinha muito reino para Josué desbancar ainda. E aí Deus fala assim: olha, a terra que ainda fica é essa, que falta para desbravar, que falta para vencer, a que falta para conquistar. Deus está falando, a terra que ainda fica é esta. Todos os termos dos filisteus, termos de quem? Todos os termos dos filisteus e toda a Jesus, desde o Senhor, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrón para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Esdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu e os Aveus, desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até o termo dos amorreus. O que Deus está falando com Josué aqui é o seguinte: olha, você venceu, foi um espetáculo, mas você deixou muito exército aí, muito reino sem vencer, você deixou sem destruir, você deixou terra sem conquistar. Então, querido, o gigante que está aqui afrontando o povo de Deus, ele só está afrontando o povo de Deus porque Josué não venceu aquele exército, aquele povo, quando deveria ter vencido aquele povo, quando deveria ter conquistado aquela terra. Então Josué permitiu que os filisteus sobrevivessem, que eles ficassem na terra, e eles agora se levantam contra o povo de Deus mais na frente do tempo, no tempo de Samuel, com o rei Saul. Queridos, então, esses filisteus, eles habitavam na região costeira da Palestina, que era conhecida como Filistia. Pensa bem, eles habitavam na costeira da Palestina. Vocês já ouviram esse nome, Palestina? Já ouviram? Vocês têm escutado esse nome, a Palestina? Pois é, era a região onde os filisteus habitavam naquele tempo. As suas cidades eram Gaza, olha esse nome, Gaza, era
Deus. O que os filisteus são? Inimigos do povo de Deus. Vocês têm ouvido o nome de alguns deles por aí? O que eles têm feito? São descendência desse povo, que até hoje está aí, que até hoje vive. Então os filisteus, eles são inimigos do povo de Deus, simbolizam a oposição ao plano divino e a luta entre a fé e a idolatria. Por quê? Porque os filisteus, eles eram muito idólatras, eles possuíam práticas e costumes religiosos diferentes dos povo de Israel. Amados, eles adoravam vários deuses pagãos, por exemplo, Dagon. Lembra quando Sansão, quando ele foi preso, seus olhos curados, eles colocaram ele num lugar para rodar a boinha? Os filisteus, aquele povo era o povo filisteus, eles fazem uma festa e ele fala: o nosso Deus Dagon nos entregou nas nossas mãos o nosso inimigo. Dagon era o Deus deles. Mas havia outros deuses, havia Astarote, havia Baal, Zebub, entre outros. Era um povo idólatra, era um povo que se opunha à vontade de Deus, à verdade de Deus, a tudo que se refere a Deus. Eles não seguiam as leis mosaicas e não se submetiam à circuncisão judaica. Resumindo, eles não eram povo de Deus, eles não tinham nada a ver com Deus. E 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 17, a palavra está dizendo, 1 Samuel capítulo 16 e o verso 17, a palavra está dizendo assim, olha: e disse Jessé a Davi, aliás, verso 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Aquele povo que Josué não venceu, aquele povo que Josué não derrotou, agora ele se levanta contra o povo de Deus, o inimigo do povo de Deus, o inimigo da igreja, o inimigo dos crentes, o gigante. Ele se levanta contra o povo de Deus por 40 dias. Queridos, por 40 dias o gigante afrontava pela manhã e à tarde, todos os dias, durante 40 dias. Imagina um sujeito que todo dia de manhã passa lá na porta da sua casa e fala assim: hoje eu vou dar para você uma porrada. Aí de noite ele volta e fala assim: hoje eu vou quebrar a sua cara. Aí depois ele, no outro dia ele volta e fala assim: hoje eu vou te dar uma pedrada. De tarde ele volta e fala assim: hoje eu vou entrar na sua casa, hoje eu vou bater nos seus filhos, hoje eu vou tomar seu dinheiro, hoje eu vou roubar seu carro. Imagina o gigante todo dia falando isso. Era tipo isso que o gigante fazia. Lá no verso 23, 1 Samuel 17, o verso 23 e o verso 24, olha o que acontecia. Diz assim, olha: e estando ele ainda falando, o gigante está falando, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Queridos, é a igreja do Senhor que está aqui, é o povo de Deus que está aqui, são guerreiros de Deus que estão aqui, que diante do seu maior inimigo eles fogem, eles têm medo. Queridos, olha, o gigante subia e os israelitas fugiam. Pensa que lá no início a palavra fala que o gigante está do outro lado, os israelitas do outro,
e ele vai afrontando, e ele vai acabando, e ele vai trazendo enfermidades, ele vai trazendo preguiça, desânimo, ele vai trazendo um monte de coisas sobre a nossa vida, ele vai trazendo engano, ele vai trazendo mentira, ele vai crescendo. Quando nós não enfrentamos o gigante, a igreja de Jesus Cristo e o exército do povo de Deus está com medo do gigante, está fugindo do gigante. Enquanto a igreja recua, o gigante cresce. Enquanto a igreja recua, o gigante cresce. Enquanto a igreja recua, o gigante cresce. Querido, o povo de Deus naquele tempo ele está negligenciando o poder do inimigo. O inimigo tem poder, você sabia? A gente acha que o inimigo não tem poder, não, ele tem poder sim. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 ao 12, diz assim, olha, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do 1 ao 9, diz assim, olha, ora irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe. O que o filisteu fazia? O filisteu se opunha à vontade de Deus, aos conceitos, aos costumes de Deus, ao qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Ele está dizendo, olha, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? O cafezinho foi bom, chato, foi a outra pessoa que fez, tá? E estava sentida. O inimigo, querido, ele tem poder sim. Só que o povo de Deus, eles estão negligenciando o poder daquele inimigo, daquele gigante filisteu. Queridos, olha, o que significa negligenciar? Negligenciar, querido, significa desvalorizar, não dar o devido valor, tratar com desleixo ou descuido. Queridos,
Josué tivesse ido para cima do filisteu, tinha vencido o filisteu, porque Deus era com ele. Se Saul fosse para cima do gigante filisteu, eles venceriam o gigante, porque Deus era com eles. Mas eles estão ali tratando o gigante como desleixo. Eles não estão pondo fé no que o gigante está falando. Está só falando. Só fala. Não é assim que às vezes a gente fala com algumas pessoas? Vai só latim. Vai fazer nada não. Vai acontecer nada não. Eu tenho Jesus. Não é assim que a gente fala? Eu tenho Jesus, mas eu não faço nada. Eu não uso a autoridade que o Senhor me deu para vencer o inimigo, para pôr ele para correr, para fazer com que ele bata em retirada. E o inimigo vem lá, armado, poderoso, crescendo nas nossas vidas, enquanto nós ficamos acovardados. Queridos, em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 24, olha o que diz. 1 Samuel, capítulo 17, verso 4. O verso 24 diz assim: porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temia grandemente. Era os calça-coxa, os bolas, exército de Marias, exército de fracotes, via o gigante, mas não fazia nada. Amados, presta atenção. Uma outra coisa quando a igreja, quando ela negligencia o poder que o inimigo tem, quando ela negligencia o poder que ela tem, o inimigo vence. O inimigo nos afronta. Quando a gente acha, quando a gente não crê na autoridade que Deus nos deu, quando a gente não crê no poder que Deus colocou para a igreja, porque a igreja tem autoridade sobre o inimigo. Jesus fala: olha, tudo que ligarmos na terra está ligado no céu. Ele fala que quando dois ou mais se reúnem, Ele está presente. Então a gente vai lutar, não é na nossa força, é na força do Senhor para vencer o inimigo. Mas nós deixamos isso passar batido, querido. Essa semana eu estava ouvindo na internet um pastor falando, e ele estava falando que a igreja de antigamente tem vergonha da igreja de hoje. Porque a igreja de antigamente era uma igreja mais fiel, mais santa, mais dedicada, caminhava mais com Deus, mas a igreja de hoje é muito relaxada. E ele fala assim: olha, se a sua mãe estivesse viva hoje, ela teria vergonha de ser crente. Sabe o que eu entendi quando ele falou aquilo? Qual foi, assim, eu creio que foi uma revelação que Deus me deu naquele momento. Não é que a igreja de hoje, ela é uma igreja vergonhosa em relação à igreja do passado, é a mesma igreja. Ou seja, eu não vou dizer, ou seja, diferente, é isso não. Não é que a igreja de antigamente, ela continua. Existem homens e mulheres santos, existem homens e mulheres de Deus, existem homens e mulheres que vivem para Deus. Mas só que levantou-se uma igreja paralela, levantou-se um evangelho paralelo, a IEP, Igreja do Evangelho Paralelo. E nessa igreja do Evangelho Paralelo, o crente tem um falso testemunho. É na igreja do Evangelho Paralelo que nós encontramos os falsos profetas, por exemplo, que nós encontramos os pastores coach, por exemplo, que nós encontramos as pessoas que dizem que não, o Senhor me ama do jeito que eu sou e eu faço o que eu quiser. É na igreja do Evangelho Paralelo, a igreja que envergonha o Evangelho. É uma outra igreja, porque a
Ele diz: existe a igreja perdida e agora existe a igreja no evangelho paralelo, uma igreja falsa, que só quer trazer escândalo para a igreja, que quer levar os não crentes a pensarem que todo crente é daquele jeito, que todo pastor é daquele jeito. Queridos, hoje em dia faz vergonha dizer que você é pastor, faz vergonha. Eu contei para vocês que eu fui comprar uma van, né? Quando eu fui comprar uma van, a van estava lá, e eu fui passar o crediário. O pastor era o que vendia, que fazia, né, os trâmites lá para fazer o financiamento. Ele era pastor, e ele falou comigo assim: olha, se você falar que é pastor, não aprova o crediário. Aí a pessoa atendeu, ele falou para falar com a pessoa. A pessoa me perguntou: para que é o carro? Para trabalhar com o escolar. Mas o senhor faz o que? Eu sou pastor. Sem resposta. Porque as pessoas, o que elas conhecem hoje é essa igreja, a igreja do evangelho paralelo, uma igreja falsa, que se levantou para envergonhar o povo de Deus. Infelizmente essa igreja está aí. Sabe por que ela está aí? Porque a igreja de Jesus Cristo, ela se acovardou, ela não se levanta para enfrentar, para afrontar, para pôr para correr esse povo. E aí a gente vê um monte de coisas acontecendo aí, que é realmente escandaloso para quem vê. Para a gente que conhece a palavra, então, misericórdia. Esses dias eu vi uma mulher que se dizia mulher de Deus, que se intitulou ela mesma e se consagrou a pastora, e ela abriu um ministério e ela consagrou 12 discípulos trans. É a igreja do evangelho paralelo, querido. É a igreja que está avançando, é o reino do anticristo implantado na terra. Se a gente acha que ele não existe, existe sim, querido. O reino do anticristo, ele já está agindo, e uma das maneiras que ele encontrou para destruir o povo de Deus é afrontando o povo de Deus com a igreja paralela, com o evangelho falso, com o evangelho que massageia o meu ouvido, que eu posso, que Deus me ama do jeito que eu sou. É um evangelho falso. E enquanto isso, o povo de Deus, ele está igual ao exército de Saul, que ele está fugindo e temendo. Não se levanta um para falar, até porque não pode, né? Tem cadeia, é racismo religioso, fascismo, tudo que é isso. Calou a boca dos crentes, colocou a mordaça na boca dos crentes, e a gente só vê eles fazendo, de manhã, à tarde, por 40 dias, todos os dias. É a igreja do evangelho paralelo, aí é dele. Querido, o povo, quando o exército, quando o filisteu está aqui, ele está afrontando o povo de Deus, o povo de Deus está negligenciando o seu chamado. Para que nós fomos chamados? Ide por todo mundo, todos os cantos, pregai o evangelho, não é mesmo? E eu estarei contigo todos os dias. Faça discípulos. A igreja, essa igreja acovardada, ela está negligenciando. Sabe por que ela está aqui negligenciando o chamado, querido? Sabe por que Saul não faz nada contra o filisteu? Porque ele não tem autoridade espiritual para fazer isso. Porque Saul era um rei desobediente. Saul era um rei desobediente, tanto que Deus tirou ele do poder por causa da desobediência dele em relação à vontade de Deus. Ele não tem autoridade. Queridos, o pecado, a desobediência é um pecado. Foi a desobediência que tirou Adão e Eva do paraíso. É um pecado a desobediência, é um pecado que Deus rejeita. E ele não tem autoridade sobre o gigante.
tipo de pecado, fazendo tudo que está errado, sem autoridade. Alguém disse assim: olha, a igreja de hoje não expulsa mais Satanás. Claro que não. Como é que expulsa? Como que a pessoa vivendo no pecado vai expulsar Satanás? Aonde isso vai acontecer? Nunca. Perde a autoridade. A igreja, querida, ela negligencia a fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. É sem chance. Sem fé, sem chance de agradar a Deus. Queridos, se nós não tivermos fé suficiente, se nós não tivermos em santidade suficiente, se nós não estivermos fazendo a vontade do Senhor, andando na vontade do Senhor, o inimigo vai crescer todos os dias. Cada dia mais ele vai crescer. Cada dia mais ele vai achar espaço na nossa vida. Por isso, querido, o homem de Deus, mulher de Deus, ele anda em santidade na presença de Deus. Renuncia os pecados. Amado, lá em 2 Coríntios 10, verso 4, o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós precisamos crer que a nossa arma não é de dar soco um no outro, não é de bater um no outro, não é de quebrar o outro no pau. As nossas armas, elas são poderosas em Deus. Deus é que é poderoso. E nós, usando a autoridade que Deus nos deu, usando o poder que Deus deu para a igreja, ele vai combater o inimigo, ele vai enfrentar o inimigo e vai pôr o inimigo para correr. Queridos, olha, Efésios 6, no verso 12, diz assim: olha, não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A briga da igreja, a briga do povo de Deus não é contra pessoas, é contra o espírito demoníaco que está nas pessoas, é contra os principados, contra as potestades, contra o demônio que está na pessoa. Não adianta bater, não adianta ficar brigando, não adianta ficar batendo boca, não adianta ficar diminuindo a pessoa, não adianta, querido. É pela fé que o homem de Deus vive, é pela fé que a igreja vive, usando a arma certa que Deus deu para nós. Nós ouvimos aqui no capítulo 17 que o gigante tinha ele tinha um escudo, ele tinha uma armadura. Olha o que diz diz assim: olha, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grebas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudo. Ele tinha uma armadura, mas Deus, querido, Deus também nos dá uma armadura, para que a gente possa enfrentar o inimigo e vencer o inimigo. Vocês lembram da armadura? Lembrem da armadura? Então vamos lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Abre lá para a gente conhecer a armadura que o Senhor dá para nós. Efésios 6, do verso 10 em diante. Quem lê para nós aí?
Ninguém achou? Efésios 6, a partir do verso 10. Demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes da terra desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Só ainda um pouquinho. Amados, a palavra fala que o Senhor também nos deu uma armadura. Agora pensa como que você usa essa armadura. Pensa como que geralmente a gente usa essa armadura. Quando a gente quer enfrentar o inimigo, pensa como que a gente usa a armadura. Você lembra que algumas vezes a gente faz isso? Senhor, eu tomo para si o capacete, eu tomo para mim a colaborar. Não é assim que as pessoas fazem? Não é nada disso. Não é nada disso. Queridos, olha, a armadura que o Senhor nos dá, são essas armaduras, mas elas não são usadas da forma que a gente pensa e da forma que a gente costuma usar. A primeira armadura que Deus nos dá é o capacete da salvação. Capacete da salvação. Queridos, olha, não entre em uma guerra espiritual se você não tiver certeza da sua salvação. Quem guerreia com demônios é crente, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, é convertido. Quem guerreia com demônios é pessoas crente convertido. Você não pode dar tiro no pé de Satanás se seus pés ainda estiverem nas trevas. Por que Saul não partiu para cima do gigante? Porque ele vivia em desobediência. Porque ele não fazia a vontade de Deus. Querido, capacete da salvação, ele não é um objeto na cabeça. O capacete da salvação é a transformação da mente quando você entende que você é crente, homem de Deus, que vive para Deus, para fazer a vontade de Deus. Quando você é santo, quando você tem atitudes de homem e mulher de Deus, isso é o capacete da salvação. Começa aqui, na nossa cabeça. Esse é o capacete da salvação, querido. Olha a segunda armadura que ele nos dá: a couraça da justiça. Queridos, olha, quando nós falamos do capacete da justiça, tem gente que chega e fala assim: pastor, olha para mim aí, crente, olha para mim aí, pastor. Gente, pelo amor de Deus, não me pede oração, crente não me pede oração, pelo amor de Jesus Cristo, que a palavra fala que Deus nos deu autoridade, não foi para o pastor, não, deu para aquele que se converte, que conhece Jesus Cristo. Cada um de nós temos o poder de impor as mãos e expulsar, mandar embora, desde que a sua vida esteja em vontade de Deus, querido. Pastor, olha por mim, amanhã eu vou fazer uma entrevista de trabalho. Por que você não ora? Não é com as mãos sobre a sua cabeça que vai te dar autoridade, querido. É você crer que você é um homem e mulher de Deus e anda na verdade, para fazer a vontade de Deus. A couraça da justiça, querido, couraça da justiça não é julgamento. Não é o fulano está em pecado.
desviado, né? Por ser igreja que salvasse alguém. Justiça não é julgamento, querido. Justiça na Bíblia é alinhamento com a vontade de Deus. É fazer o que Deus quer que a gente faça. É crer naquilo que a palavra fala e viver conforme a palavra. Isso é justiça. Isso é alinhamento. Justiça na Bíblia, querido, é obedecer. Eu obedeço a palavra de Deus. As minhas ovelhas me ouvem, eu as conheço, elas me conhecem e elas me servem. É isso. Fazer a vontade de Deus. Querido, para estar em alinhamento com Deus, o que nós precisamos é estar em obediência à vontade de Deus, à palavra de Deus, fazer o que Deus diz que nós devemos fazer. É aquilo que o pastor Márcio fala, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É isso. Fazer a vontade de Deus. Queridos, a palavra, ela nos chama para ser carvalhos de justiça. Não é para julgar ninguém. Não é para ficar apontando o defeito do outro. É para vivermos a palavra, para vivermos a verdade. O cinturão da verdade, querido. O que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? Fala para mim o que é a verdade. Hã? Cristo. Quem? Cristo. A verdade é Cristo. O cinturão da verdade é Ele que nos cinge. É Cristo sobre nós, nos dando proteção, livramento. Não é assim que a gente ora? Senhor, me dê livramento nesse dia. Senhor, cobre a minha vida com o teu sangue. Senhor, estende as suas mãos sobre a minha vida. Guarda o meu caminho. Guarda. Não é isso que a gente ora aqui no final do culto? Leva-nos em paz, com vida, com segurança. Cristo nos protege. Ele é a nossa couraça. Ele é o nosso cinturão da verdade. A verdade, Ele é o cinturão da verdade. A verdade é Jesus. Jesus vai em João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é o nosso cinturão da verdade. Querido, não entre numa guerra se você não estiver na verdade. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui, olha. Uma pessoa falou comigo assim: pastor, ele é um deixa eu ver se o pessoal que mexe com imóvel, corretor de imóveis. Eu fui numa festa no aniversário de um amigo lá e ele estava lá, que é crente também. Ele falou comigo assim: pastor, eu conheço um pastor aí, ele está para fechar a igreja e ele está querendo passar a igreja. O senhor não tem interesse, não? Eu falei: lógico, lá perto de casa, 200 metros perto da minha casa. Eu cheguei a falar com Deus alguma coisa sobre isso. Vamos marcar então, vamos marcar com o pastor. Marquei com o pastor para a gente encontrar na terça-feira, para a gente conversar sobre a transição, né? Passar a igreja virar povo da cruz. E aí, marcamos no escritório lá do corretor de imóveis, e quando nós chegamos lá, ele falou comigo: seu pastor, na verdade eu já desfiz a igreja. Eu falei com todo mundo, ele chegou lá agora para falar assim para a gente: hoje é o último culto, a partir de amanhã a igreja não existe mais, estava montando seu rumo, mais ou menos, em outras palavras, foi isso que ele fez. Ele trabalha com batalha espiritual. E aí ele fez dessa forma. E ele falou comigo assim: olha, o Senhor, o Espírito Santo me falou que o meu tempo nessa igreja já acabou, por isso que eu fechei assim. Eu falei: mas e aí, o senhor conversou com a igreja, o senhor falou com a igreja que o outro pastor ia assumir e que ia dar continuidade? Não, o Espírito Santo falou com a minha esposa que não era para falar para a igreja não, porque senão eles iam achar que a gente estava vendendo a igreja. Fechou a igreja. Aí estava tudo lá, os móveis, tudo, a igreja prontinha, bonita, prontinha, sala de criança, banheiro bacaninha, gente, pronto para assumir. Mas cadê os crentes? Não tinha o seguinte: R$ 2.500 por mês.
Aí ele falou assim: nós vamos fazer o seguinte, o senhor assume lá. Eu falei: rapaz, como é que eu vou assumir a igreja sem ter ninguém dentro da igreja? Não, pastor, vai na fé, filho. Eu fui na fé, Deus me honrou. Sim, é preciso ir na fé. Falei com ele: é importante ir na fé, mas eu não consigo na fé pagar 2.500 de aluguel. De um mês assim para o outro, como é que eu vou mês que vem vou pagar 2.500 de aluguel sem ter uma alma viva da igreja? Não tem jeito. Aqui, vou fazer o seguinte: eu vou financiar para você tudo que tem lá. Ele fez a soma, tudo que tinha lá na igreja: 14 mil reais. Agora pensa bem, pastor, pela fé, vai entrar numa igreja que não tem ninguém, com uma dívida de 14 mil reais para pagar mais 2.500 por mês. É muita fé, não é? Tem que ter fé, não tem? Mas é muita fé. É muita fé. Como, querido, que um homem de Deus que trabalha com batalha espiritual vai vender a igreja, o princípio da igreja? Amados, olha, aqui nada é nada aqui do pastor, não, querido. Amanhã o pastor vai embora, isso tem tudo para vocês. É seu, é da comunidade, a igreja. A igreja não é do homem. Amados, para confrontar o diabo, você tem que andar na verdade. Você não pode fazer nada de errado, querido. Você não pode parar seu carro na contramão. Você não pode entrar em lugar que é proibido. Você não pode falar palavrão. Você tem que vigiar em tudo. Andar na verdade é andar na verdade, querido. Nos mínimos detalhes. Queridos, olha, se você não está na verdade, você não estiver na verdade, não entre em guerra espiritual, não entre em batalha espiritual, porque o diabo vai vencer, querido. O inimigo das nossas almas vai crescer sobre a nossa vida, amado. Querido, você só pode entrar numa batalha espiritual se você estiver à sua frente aquele que veio para destruir as obras do inferno. Só se ele estiver no comando, querido. Só se ele estiver no controle da sua vida. Ele é a verdade. Amados, o cinturão da verdade é Jesus. Não entre numa guerra espiritual sem Jesus. Vai lá, expulsa o demônio em nome do pastor Adilson, para você ver o que acontece. Não acontece nada. Lembra daquele teatro lá nos. Como é que chamava aquele teatro bacana lá? Eu esqueci. Que o cara falou assim: é em nome do apóstolo Rina. Expulsa em nome do apóstolo Rina para você ver. Não acontece nada. Expulsa. Como é que a santa da cidade aqui é? Do Rosário, né? Expulsa Satanás em nome da Nossa Senhora do Rosário, para você ver se ele sai. Vai rir da sua cara. Agora fala com ele: sai no nome de Jesus. Pode até resistir, pode até fazer graça, mas no nome de Jesus ele sai. Não é o nosso nome, querido. É no nome de Jesus. O cinturão da verdade é Jesus. Não entre numa guerra sem Jesus, querido. Não entre sozinho, querido. O escudo da fé, queridos, Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Lucas, no capítulo 11, verso 23, Lucas 11, 23, a palavra diz assim, olha, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Só que antes ele diz assim, olha, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus espécies. Esse mais valente, queridos, somos eu e você. Quando o diabo chega, quando o Satanás chega, quando o inimigo das nossas almas, quando ele quer nos afrontar, Deus ele já nos deu autoridade para pisar sobre ele, sobre toda a força e poder que ele tem. Amados, olha, quem não é comigo contra mim é contra mim, quem comigo
trevas e que leva para a luz. Queridos, olha, a espada do Espírito, querido, é a arma que você vai usar para derrotar o inimigo. A espada do Espírito, querido, é a palavra de Deus. Essa é a espada do Espírito. 2 Timóteo 2,15 diz assim: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não adianta achar que você vai enfrentar o inimigo se você não conhece a palavra. Lembra de Jesus no deserto? Ele debatia com Satanás na palavra. Precisamos conhecer a palavra. Não adianta você combater o inimigo sem conhecer a palavra, sem mostrar para ele que ele é um derrotado, que ele vai ser lançado no inferno, que o Senhor está vindo para aprisionar ele. Não adianta, você ao enfrentar o inimigo se você não saber que Jesus já venceu ele na cruz. Às vezes tem que falar isso para o inimigo, querido. Às vezes tem que falar isso para que ele entenda que você está na verdade, que você conhece a palavra, que você domina bem a palavra. É pela palavra que você vai guerrear, expulsar e dar ordem ao inimigo. E por último, querido, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Pensa que a armadura começa da cabeça, desce por todo o corpo e ela vai até os pés, do jeito que o inimigo tinha. Querido, a preparação, aliás, o Deus que você serve é o Deus de reconciliação. Amém, querido? Isaías 9, verso 6, a parte dele, diz assim: olha, que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. João 14, 27 diz assim: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amados, calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz significa não entrar numa guerra espiritual se você estiver em guerra com alguém. Olha aqui, que terrível. Se você estiver em guerra com alguém. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz assim: olha, não entre em guerra com o inimigo se você não é capaz de perdoar o seu irmão que te ofende. Aliás, 2 Coríntios 5, 18, é isso que eu estou falando, não, isso é diferente. 2 Coríntios 5, 18. Diz assim: olha, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, querido, não entre em uma guerra com o inimigo se você não é capaz de perdoar o seu irmão que te ofende. Como que você vai expulsar o demônio, o inimigo? Como você vai colocar o inimigo para correr se você não perdoa? Se o seu coração é duro, não entre em guerra com o inimigo se você vive em guerra com todo mundo, brigando, caluniando, falando mal das pessoas. Como você acha que vai vencer uma guerra com Satanás falando mal de pessoas, brigando com pessoas, barraqueiro? Como? Querido, a sua fé não tem valor se você não vive em paz com as pessoas. Sabe aquela pessoa briguenta, que dá chilique por tudo? Como, querido, nós vamos entrar numa guerra espiritual vivendo dessa forma? Como que nós vamos entrar numa guerra se nós não conseguimos perdoar, se nós não conseguimos pedir perdão? Como, querido, nós vamos guerrear? Que autoridade nós temos, querido? Amados, olha, as nossas orações não são ouvidas se nós estivermos em guerra com pessoas. As nossas orações nem são ouvidas. Lembra um dia que aconteceu uma situação aqui que
ceia, foi um dia complicado, aquele dia da gente ceiar, né? Porque tirou o cara ficou ruim aquele dia, porque tudo que nós fizemos ali ficou perdido. Tudo que nós falamos na ceia foi em vão, porque nós expulsamos o cara estava fazendo coisa errada. As nossas orações, as suas orações, queridas, elas não são ouvidas se você não tem paz com o seu irmão, se você não perdoa o seu irmão, se você vive brigando, julgando, questionando. Queridos, aleluia, né? Não entre em guerra com o inimigo se você vive em guerra com todo mundo, brigando, caluniando, falando mal das pessoas. Sua fé não tem valor se você não vive em paz com as pessoas. Suas orações não são ouvidas se você está em guerra com as pessoas. Querido, na parábola da figueira, só para a gente ter uma ideia, lá em Marcos, no capítulo 11, verso 16, nós já estamos terminando. Não, antes de meia-noite a gente termina. Marcos capítulo 11, verso 25, verso 26, olha o que o Senhor fala, olha, Marcos 11, verso 25, verso 26, ele vê a figueira sem dar fruto, e ele dá uma ordem para aquela figueira seca, os discípulos vão falar com ele, aí ele fala assim, olha, verso 25 e 26, olha, 24, por isso vos digo que todas as coisas que pedis orando, crede em receber e tê-las faz. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa com alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Queridos, olha, você está de bicha com alguém, lá no seu trabalho, está te perseguindo, ao invés de ser instrumento de Deus para falar de Jesus para aquela pessoa, você entra na guerra com ele, entra na briga com ele. Depois o diabo se manifesta naquela pessoa, e aí você que não fala, que não perdoa, que vive brigando, qual autoridade você tem para expulsar? Qual autoridade você tem para aconselhar? Qual autoridade você tem para ser instrumento de Deus naquele lugar, querido? O que nós precisamos, querido? Nós precisamos estar reconciliados com Deus e com todas as pessoas em nossa volta. Precisamos, querido, amar o próximo, cuidar do próximo, zelar pelo próximo, fazer com que nós tenhamos paz por todos, querido. Por que o inimigo tem avançado? Por que as coisas têm acontecido e nós não fazemos nada? Por que Saul não enfrentou? Porque Saul certamente não vivia nada disso. A armadura dele, quando ele pega a armadura dele, ele dá para Davi, vai lutar com ela. Isso serve para mim. Querido, você tem que viver em paz com todas as pessoas. Faça pontes entre pessoas. Leve a paz para as pessoas. Seja agente de paz na vida de alguém. Queridos, olha, se você não estiver com essas armas, não entre. Não é revestir, colocar. É um estilo de vida. A palavra diz que Satanás ele fica ao nosso derredor, ele fica só vigiando, ele fica só procurando uma brechinha. E quando nós damos uma brechinha, a palavra diz que ele é o acusador das nossas almas. Você está querendo me expulsar aí, mas vive brigando com todo mundo. Fala mal de todo mundo, trata todo mundo mal, mal pagador. Nós não vamos assim. Se nós não tivermos uma vida reta diante do Senhor, se nós não tivermos fazendo a vontade do Senhor, se nós não vivermos para Deus, se nós não deixarmos Deus ser o centro da nossa vida, se Jesus não for o estudo da nossa vida, nós não vamos vencer nada. Quando o texto continua, a palavra fala que Davi, ele fala para aquele gigante, ele diz assim, olha, você vem contra mim com pedras, você vem contra mim com armaduras, com espada, com escudo, mas eu vou diante de ti, em nome do Senhor dos Exércitos.
Davi era homem de Deus. Davi não estava ali só porque ele queria, não. Deus tinha um propósito para Davi naquele lugar. Porque Deus conhecia o coração de Davi. E Deus capacitou Davi para vencer o gigante. Deus ele vai nos capacitar para vencer os gigantes quando a nossa vida estiver lá. Amém? Glória a Deus já falou até lá, né? Vamos orar para gente agora. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Deus, nós nesse momento levantamos, meu Deus, nosso coração, levamos o nosso coração ao Senhor. Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê graça, que nos ajude, que o Senhor nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor tome a nossa vida. Pai, o nosso coração está aberto para fazer a vontade do Senhor, que o Senhor, Deus, seja o centro da nossa vida, que o Senhor, meu Deus, esteja no controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério. O Senhor seja o principal, que tudo, Deus, quando nós formos fazer, nós tenhamos o Senhor como a resposta, como a orientação, como a direção. Senhor, Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Senhor, traz amor no nosso coração, para que nós possamos perdoar o nosso irmão, perdoar o nosso próximo, para que nós possamos ter um pouco de bom senso, para que nós possamos ter humildade, para que a gente possa, Senhor, andar em obediência, para que nós possamos, Deus, ter um coração quebrantado, Senhor, um coração de homem de Deus, de mulher de Deus, para viver e fazer a vontade do Senhor. Deus, essa é a nossa oração. Que o Senhor, Deus, nos leve de volta para casa, amparado, protegido, guardado pela tua mão poderosa. Tira, Deus, do nosso caminho, tira, Deus, todo o mal, tira tudo que não presta, nos dê um retorno abençoado, guarda a nossa noite, nos dê um sono prazeroso, Senhor, de toda ansiedade, toda preocupação, que ela bata em retirada, para que nós possamos ter um sono tranquilo e uma semana abençoada. Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. E no mais, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face dessa terra, hoje, agora, para sempre. Amém, amém, amém. Queridos, olha, nós somos da Igreja de Jesus Cristo. Amém. A Igreja do Evangelho Paralelo não tem nada a ver com a nossa vida. Amém? Antes da gente ir embora, o pastor veio nos visitar e ele trouxe para nós um presente. Amém? Ele vai servir aí uma pipoca para vocês, tá? Então não vai embora sem abençoar o pastor e sendo abençoado por ele. Amém? O nosso texto de Vitórias, 1